Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar de um assunto bastante polêmico, violência contra a mulher. Como abordar esse assunto de forma franca? Qual a diferença entre crime passional e feminicídio? Sobre este assunto a gente conversa hoje com a Júlia Paulucci Sampaio, psicóloga e gestora do Núcleo Biopsicossocial da ONG Ela. Boa noite, bem-vinda, Júlia. Obrigada. Converso também com Isabela Castro de Castro, presidente da Mulher Advogada da OAB Santos. Boa noite, doutora Isabela, bem-vinda. Boa noite, um prazer sempre estar aqui com vocês. Vamos discutir então um pouquinho desse assunto tão importante que é a questão da violência contra a mulher, mas antes tem um evento acontecendo aqui, é isso? Sim, sim. Na verdade, é um evento acontecendo no mundo, né? São 89 países que aderiram ao movimento dos 16 dias de ativismo da luta da não violência contra a mulher. O Brasil, no caso, faz 21 dias de ativismo. Começa com o dia 25 de novembro, que é o dia oficial que a ONU começa em 1991, com uma homenagem às irmãs que são chamadas de Las Mariposas, que elas foram assassinadas na República Dominicana, numa ditadura que tinha lá. E elas foram brutalmente assassinadas, tentaram fazer com que fosse um caso de um acidente de carro, mas elas lutavam contra a ditadura e elas estavam muito à frente dos movimentos. E aí, após a morte delas, as pessoas começaram a entender que não estava muito certo, não. Então, foi um assassinato e se virou contra o ditador. E aí acabou que logo após esse fato o ditador foi assassinado, né? E aí logo em seguida começou o movimento de colocar esse dia como a luta de não violência contra a mulher. E só em 91 a ONU colocou esse dia como sendo realmente um marco internacional. O Brasil, no caso, institui os 21 dias desse ativismo porque começa no dia 20 de novembro, por conta do Dia da Consciência Negra. Então, assim, cada país pode fazer... começa uma data especial, né? Isso, na verdade, cada país pode fazer de acordo com seus próprios... sua própria cultura e tudo mais. Então, no mundo começa no dia 25 de novembro e acaba no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, começa no dia 20 de novembro, que é o Dia Mundial Dia Nacional da Consciência Negra, e acaba no dia 10 de dezembro. Por conta de toda a violência que a gente entende que a mulher negra sofre muito mais, né, do que a mulher não negra de uma maneira geral. E qual seria o quadro, então, dessa violência contra a mulher no Brasil, doutora? Muito difícil, cada vez pior, a gente fica mais chocado, fica com mais medo. O Brasil aumentou a posição dele, ele era o 7º país do mundo em violência, ele foi para o 5º país. É um ranking que a gente não gostaria de subir, né? É um ranking que a gente não gostaria de subir, com certeza, muito preocupante. A violência, ela está ficando cada dia mais acirrada, né? E está sendo demonstrada mais. Talvez que antes ela ficasse mais dentro de casa. Hoje em dia, com toda essa conscientização que nós estamos fazendo, a gente vem trabalhando essas questões. Isso vem sendo trabalhado mundialmente, como ela falou, né? Através de diversas campanhas. Só nesse período agora que nós temos, né? Nós temos ontem, no dia 3 de dezembro, o Dia das Pessoas com Deficiência. Nós temos agora no dia 6 de dezembro, é o Dia da Luta do Homem, né? A participação do homem contra a violência. Enfim, diversas campanhas que estão sendo criadas para pegar todas essas minorias, né? Todas essas pessoas que seriam mais... como eu posso colocar aqui? As pessoas mais vulneráveis, né? E então elas precisam ser cuidadas, precisa haver uma proteção. E a gente está falando de um movimento global, né? Na verdade, movimento vários global, países estão países investindo isso nessa tudo causa. É colocado pela ONU, não é uma questão simples colocada aqui no Brasil por um grupo de ativistas, um grupo de feministas, não. Isso é uma questão mundial, a ONU coloca que isso tem repercussão na economia do mundo,
porque as mulheres que são violentadas, as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, deixam de ir ao trabalho, elas vão para a rede pública precisar de assistência, né? Muitas vezes assim, até de ficar internada. Então isso movimenta muita coisa, prejudica a economia do mundo, não é um fato isolado, não é uma questão que fica dentro de casa. Fora a repercussão nos filhos, né? Nas pessoas que estão envolvidas assistindo, e toda a questão psicológica daí que vai desencadear na repercussão da educação, né, emocional dessas pessoas. Agora, aqui na região, a gente tem uma ONG, a ONG Ela, é isso? Isso. E ela ajuda pessoas que foram vítimas de violência? Isso. A ONG, na verdade, ela fez agora 1 ano. Inclusive, nós fizemos de uma maneira que ela foi instituída no dia 25 de novembro mesmo, em homenagem a esse dia. E a gente está, assim, num momento de estruturação da ONG, tá? E então buscando muito juntar forças para que possamos realmente fazer um atendimento maior e que possamos ajudar realmente as vítimas de uma maneira eficaz, né? Nesse momento, o que a ONG tem feito? Então, eu sou a responsável pela parte do núcleo biopsicossocial, que engloba toda a parte de psicologia, serviço social, todo mundo que queira ajudar nessa parte seria o contato comigo. Tem a Thaís Périco e a Bruna Lima, que são da parte do núcleo jurídico da ONG, e tem a Flávia Souza, que cuida da parte de marketing, e a Alexandra, que é a fundadora realmente da ONG. Então, nesse momento, essa estruturação que temos, então, temos feito assim, palestras onde chamam, vamos fazer palestra. Capacitação de profissionais que precisam conhecer um pouco o que é violência, o que é violência contra a mulher, como acolher essas mulheres, como falar com essas mulheres, né? As meninas estão agora em outro evento fazendo esses dias de ativismo. A gente tenta fazer rodas de conversa para que as mulheres possam ter um momento onde elas possam falar sobre as angústias, sobre os problemas que acontecem, porque a gente entende que a violência não é só física, não é só sexual, ela vai muito além disso, né? Em relacionamentos abusivos, em área de trabalho, toda uma sociedade extremamente violenta, né, contra a mulher. Então, parece uma ONG onde é uma mulher que sofre uma violência física, mas não, é de uma maneira geral para todas as mulheres que buscam um fortalecimento da própria mulher. Então, nesse momento, é o que a gente está conseguindo oferecer, porque ainda não temos uma sede onde a gente consegue fazer os atendimentos. E as pessoas podem procurar vocês através de telefone? Na verdade, por enquanto, a gente está com a página do Facebook e com a página do Instagram, que é ONG Ela, e dentro do Facebook temos uma página que é um grupo onde as mulheres vítimas entram, aí tem realmente algumas perguntas que tem que responder para poderem participar desse grupo, que é um grupo fechado, que aí as próprias mulheres vítimas, em situação de violência, que a gente não gosta muito da palavra vítimas de violência, sim em situação de violência, se ajudam, conversam e vão se fortalecendo, né? E aí, em caso onde esteja acontecendo realmente uma violência, a gente consegue fazer um acolhimento e uma orientação. E um encaminhamento, talvez, e um encaminhamento. Okay. Eu acho muito importante essa colocação que você fez de não chamar de vítima, porque a gente não pode trazer essa vitimização para a mulher, porque isso é muito prejudicial. Porque ela precisa reagir, né? Isso abala a autoestima dela, faz com que ela não tenha forças para reagir e ela precisa se posicionar. E como ela falou, são diversos tipos de violência, né? Nós tivemos agora recentemente na campanha da OAB e infelizmente diversas pessoas, talvez movidas aí por paixões políticas, se excederam nas colocações e fizeram violências morais gravíssimas. E dizendo que a mulherada tinha que ir para a cozinha, pilotar fogão, lavar roupa no tanque, isso entre advogados. Isso dentro da OAB. Dentro da OAB. Então, assim, para a gente colocar, é importante que aí o telespectador saiba, a violência não é só entre pessoas que não têm formação cultural, que têm baixo poder econômico ou qualquer outra coisa.
semelhante. A violência, ela está em todos os lugares, em todos os níveis sociais e culturais. A gente vê isso em todas as esferas, né? Política. Todas as esferas. E principalmente numa brincadeira, né? Parece que é uma brincadeira. Parece que é uma quanto nós mulheres somos o tempo todo testadas dessa maneira, né? Ok, no próximo bloco, então, a gente continua a falar sobre violência contra a mulher. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é violência contra a mulher e eu converso com Júlia Paulotti Sampaio, psicóloga e gestora do Núcleo Biopsicossocial da ONG Ela, e com Isabela Castro de Castro, presidente da Mulher, advogada da OAB Santos. Bom, no bloco anterior, Júlia, a gente estava falando sobre a questão que às vezes essa violência contra a mulher, ela vem disfarçada de brincadeira, né? Você já presenciou muito isso na ONG? Sim, muito. Na verdade, na ONG e na vida, né? A gente, na nossa gestão, a gente conversa muito sobre essa questão do o quanto nós vivemos numa cultura completamente, numa sociedade patriarcal e machista e estamos inseridas numa cultura do estupro. Então, o que isso significa? Significa que nós mulheres somos completamente objetificadas dentro da sociedade. Então, é como se nós fôssemos um pedaço de carne exposto. E aí tudo que nós fazemos é porque a roupa está curta demais ou está justa demais, é porque você é loira, então você não sabe o que está falando, ou porque você é mulher e não sabe dirigir, e aí dentro de uma reunião de trabalho você é interrompida por um homem porque óbvio que ele sabe mais do que você. E eu lembro de um caso que me contaram uma vez, a mulher apresentando o livro dela e o homem foi explicar para ela a tese do livro dela de mestrado. Ah, foi explicar para ela. A autora do livro foi, enfim. E outras coisas. Então, assim, parece que é muito brincadeirinha, né? E aí, numa entrevista de emprego, você é perguntada se você quer ter filho ou se você já tem filho, quem vai buscar seu filho na escola se ficar doente. E aí, esses são os casos que é exposto totalmente, mas começa com a brincadeirinha, com as piadinhas. Então, assim, o quanto a gente nem... Assim, eu tento realmente evitar a palavra brincadeira, porque não pode mais ser considerado uma brincadeira, né? Ah, a mulher fala demais, nossa. Não, a gente tem que parar disso, porque a mulher tem que parar de ser vista como um objeto, como... estereótipos, né, que se faz em torno da mulher. A mulher Agora, existem também vários tipos de violência, né, doutora? A gente está falando, às vezes, só dessa violência física, mas existe um leque gigantesco de violência. A violência moral é gravíssima, né, e que seria essa travestida de brincadeira. O problema é que esse machismo, ele está tão intrínseco na nossa sociedade que tudo parece como normal. Nós tivemos recentemente até um apresentador de TV, num programa aí famoso, fazendo uma brincadeira com a cantora, que assim, a brincadeira, entre aspas, né? E aonde ela depois se sentiu muito ofendida, até na hora a gente vendo o vídeo, a gente vê o quanto que ela estava ali constrangida e ele agindo com a maior naturalidade do mundo. O problema não é só o que ele fez ali com ela, mas tudo o que ele representa para a sociedade, porque quem está em casa assistindo aquele ídolo acha que se ele fez é normal, é bonito de fazer. Pode fazer, né? Pode fazer. É uma referência. E isso perpetua essa violência nos outros lares. Então, olha aí, ai que engraçado, olha que legal, tal, não tem nada demais, tá vendo? Olha só, se ele falou, também posso falar. Então, todos esses galãs de TV, de novela, apresentadores, são pessoas que estão dando exemplo para a sociedade. Por isso é tão grave quando há uma briga de casal, um casal aí de novela, um casal que aparece muito na mídia, a maneira como essa briga aí é retratada, a que ponto chega. Então, por quê? Isso vai servir de exemplo. A violência doméstica ainda é tida como a maior violência entre as mulheres? Sempre, sempre. A violência doméstica é a maior. Dentro de casa, né, com os seus parceiros, com pessoas da família, pode às vezes até ser do pai, do padrasto, do tio, né? Existem muitos casos de violência sexual, a grande maioria é dentro de casa por familiares, infelizmente, é uma coisa que choca e eu tenho muita dificuldade de aceitar essa questão, mas é o que a gente tem aí mapeado nos estudos. E além dessa violência sexual, tem a violência física, quando são as agressões,
Nós temos aí a violência financeira, quando tira proveito, tira os bens, e a violência moral, né? Quando está degradando a pessoa, quer baixar aquela autoestima dela, ou quer fazer esse tipo de brincadeirinha aí, dizendo as coisas. Então, a mulher, às vezes, ela não consegue lutar, ela não consegue sair disso, porque ela não acredita que ela pode fazer alguma coisa. Eu lido muito com questões de família no escritório e muitas vezes eu recebo aquela mulher arrasada, ela quer se separar e ela não vê como conseguir se separar, porque como eu posso subsistir, não é nem a questão financeira, é subsistir de tomar a iniciativa de fazer as coisas. Como eu vou contratar alguém, até para chamar um pintor. Aí eu não vou saber falar com o pintor. Mas isso você acha que acontece porque existe uma cultura já machista, que foi o que a Júlia falou no início? A gente vive ainda debaixo dessa cultura? Sim, eu acho que são dois componentes. A cultura machista, impregnada aí na sociedade, e a mulher que sofreu a violência dentro de casa, a violência moral, aonde ela teve aquele companheiro opressor, que fez ela acreditar que ela não servia para nada, que ela não tinha capacidade de nada, e por isso ela vai aceitando aqueles maus tratos, aqueles abusos repetitivos, e ela não consegue sair. Sim. Daí, por que a gente precisa romper esse ciclo? Ela não acredita nela mesma. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre violência contra a mulher. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é violência contra a mulher e eu converso com Júlia Paulucci Sampaio, psicóloga e gestora do Núcleo Biopsicossocial da ONG Ela, e com Isabela Castro de Castro, presidente da Mulher Advogada da OAB Santos. Bom, a gente está falando sobre esse tipo de violência e o que tem acontecido na nossa sociedade. É fácil identificar um relacionamento abusivo? Então, é extremamente complexo, porque a gente fala que o relacionamento nunca, assim, o abusivo, ele nunca começa com o violento com um soco na cara. A mulher não vai conhecer a pessoa em um mês de relacionamento e vai ficar com o olho roxo. Ele começa aos poucos, questionando a roupa que usa, o amigo, a amiga que não é boa o suficiente para andar com aquela menina, e vai detonando a imagem dela mesma, a autoestima dela, e aí vai fazendo com que ela perca o contato com o meio que ela vive, inclusive com familiares, e aí depois começa, por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso comigo, você está fazendo com que eu haja dessa maneira com você. Quer dizer, a culpa é sua de eu ter essa reação. E aí começa os apertões, uma agressão, assim, de repente um modo mais agressivo de falar. E aí parte para os empurrões, para o tapa, para o soco. E aí muitas vezes acaba num feminicídio, né? Mas assim, entre uma agressão e outra, existe o ciclo da violência que a gente chama, que começa, ele agride, aí ele pega, se arrepende completamente, parece arrependido, fica num clima de lua de mel pedindo, implorando para que ela volte, para que ela aceite ele de volta, ela aceita, aí ele fica num clima de lua de mel, arrependido, óbvio, sempre culpando a mulher daquele ato violento, e aí começa de novo o ciclo. Então, até ela entender que isso é um ciclo, que ele não vai mudar e que, na verdade, isso só vai piorar, as agressões vão ficar cada vez mais fortes, mais constantes, e o tempo da lua de mel vai ser cada vez menor, ela demora muito tempo para perceber, mesmo porque ele já fez antes toda a parte de isolar essa mulher da sociedade, do convívio com outras pessoas. E por que ela não percebe isso, ou por que ela não consegue sair dessa situação? É como nós estávamos falando no bloco anterior, ele derruba a autoestima dela. Então, ela não consegue se enxergar como uma pessoa detentora de direitos, né? Como uma pessoa capaz. Então, ela nem procura muita ajuda, ela não se coloca porque ela se envergonha, ela não acha que ela seja merecedora de atenção, ela faz tudo errado, porque ele, nessa violência moral, já acabou com ela e realmente ela acha, eu devo fazer tudo errado, eu não sou capaz de nada, olha aí, tudo dá errado na minha mão. E isso vai gerando esse ciclo de violência, como ela falou, e fica muito difícil. Daí porque a gente vem trabalhando com programas para levantar a autoestima dessa mulher, para ela entender que sim, ela é capaz, sim, ela tem direitos
E ela pode e deve lutar para romper esse ciclo. Mas ela precisa se fortalecer, ela precisa de muita psicologia, ela precisa de muito apoio. E a sociedade precisa entender que tem que apoiá-la, que ela não está errada, né? E não existe mais aquela questão de crimes contra a honra, que a gente falava muito antigamente, teve o caso aí do Doca Street, não, ele foi provocado, ela era uma mulher fatal. Então, essa colocação já perdeu-se aí no tempo, isso hoje não é mais admitido. Mas ainda, em termos mundiais, isso é colocado em muitos países, né? Uma mulher que não honra o dote que foi pago por ela, ou se ela engravidar, né? Precisa defender o nome da família e outras questões. Então, isso seriam os crimes contra a honra, que hoje em dia, aqui no Brasil, já não se fala mais. Agora, tem uma diferença, a gente está falando dessa questão de como a justiça vê, existe uma diferença quando a gente fala de feminicídio e de crime passional. Sim, né? Qual sim. que é a grande diferença? O... E por que a justiça usa, às vezes, o crime passional? Então, o crime passional é o crime cometido por amor, né? Porque ele estava ali, ele perdeu a razão na hora da discussão. Mas dificilmente hoje em dia também isso daí é aceito, né? Então, o que prevalece é o feminicídio. É importante entender que o feminicídio é só contra a mulher pela questão dela ser mulher. Então, está havendo aí um assalto, foram mortos homens e mulheres. Então, as mulheres assassinadas não foi um feminicídio, porque ela não foi morta em questão por ela ser mulher. Agora, quando ela é morta porque ela está lá defendendo a bandeira do feminismo, ou porque ela é a namorada, ela é a mulher, teve ciúmes, teve aí o relacionamento onde os dois se desentenderam, e por conta disso, então, ela é assassinada, é um caso de feminicídio. Ou até no caso de mulheres trans, por exemplo, que acabam sendo mortas porque os homens não aceitam ela como uma mulher, ou mulheres lésbicas, porque como assim, né? Você é também caso de feminicídio. E o quanto isso está virando um caso de saúde pública, a gente tem debatido muito isso. Já não dá mais para aceitar isso como algo normal e natural. O quanto a gente precisa realmente falar sobre isso, levantar a bandeira, fazer rodas de conversa, ativismo mesmo, porque já virou realmente caso de saúde pública. A gente está no final do nosso programa, mas eu gostaria de dar a oportunidade para você convidar as pessoas a conhecer um pouco do trabalho da ONG. Sim, por favor, conheçam nossa página lá no Facebook, no Instagram. A gente tenta, pelo menos uma vez por mês, fazer uma roda de conversa. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, convidar para palestras, para eventos, estamos super querendo mais braços. O nome é ONG Ela. ONG Ela, H-E-L-L-A. Só procurar a gente que estamos aqui. Ok, doutora Júlia, muito obrigada. Muito obrigada. Doutora Isabela, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade. Também gostaria de convidar, dia 6 de dezembro, vamos ter um evento lá na OAB. O evento é em parceria com Mulheres do Brasil, que também é uma grande entidade trabalhando aí contra a violência. Ok. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.